agora a gente vai continuar. Bom, até aqui a gente viu alguns conceitos, né, de fluidos, como densidade e pressão, e estudamos alguns princípios e algumas equações quando um fluido está em repouso. E agora a gente vai continuar essa parte de fluidos, considerando agora o escoamento de fluido, né, quando o fluido tem dinâmica, né. Bom, essa aula, esse curso, né, ele é para uma disciplina de primeiro ano de física universitária. Então a gente está tratando aqui de uma introdução à dinâmica dos fluidos, introdução a fluidos, certo? Então a gente vai considerar algumas idealizações, ok? Um curso voltado à dinâmica dos fluidos continua a partir de onde a gente vai terminar, e aí vai considerar alguma coisa mais realista, certo? Aqui é um curso introdutório, portanto a gente vai considerar primeiro que são fluidos ideais e em escoamento, em condições de escoamento simples, certo? E o que é um fluido ideal? Tem duas condições para ele. Primeiro é que ele não tem viscosidade, ou pelo menos que a viscosidade seja desprezível, e que ele seja incompressível. Então os fluidos que a gente vai estar tratando aqui são basicamente líquidos, né? E as condições de escoamento simples são os escoamentos, o que o pessoal chama de escoamento laminar e o escoamento irrotacional. A gente vai ver cada uma dessas quatro condições antes de montar as equações de dinâmica dos fluidos, certo? Então tem duas condições aqui para o fluido e duas condições para as condições de escoamento. Bom, primeiro a viscosidade. A viscosidade é uma propriedade física que está relacionada com atrito, né, interno nos fluidos. É muito similar, portanto, como está relacionado com atrito, portanto a gente está falando aqui de dissipação de energia, né, perca de energia. É similar a um corpo sólido sendo arrastado sobre uma superfície, né, sólida também, e esse atrito aquece, né, o encontro entre esses dois objetos e faz com que algum tipo de energia seja dissipada, certo? Claro que a gente está falando de fluidos aqui, não sólidos, mas existe uma similaridade, porque mesmo dentro de um fluido você tem camadas do fluido que podem estar se movendo com velocidade relativa uma em relação à outra, e tem um desgaste interno de uma camada em relação à outra, certo? Então a viscosidade é uma propriedade física relacionada a esse tipo de atrito, dissipação de energia. Então a gente está desprezando esse tipo de propriedade física, ok? Então nosso fluido ele não dissipa energia. Nosso fluido ele é incompressível, que significa dizer que o volume dele permanece constante, ou seja, a densidade também é a mesma, certo? Mesmo que a gente aumente a pressão, varia a pressão, o volume vai ser o mesmo, certo? Então, os líquidos são bons exemplos, né, disso, né, pelo menos em condições normais, né? Ou seja, em casos onde a pressão não é extremamente alta ou a temperatura é extremamente alta, os líquidos são bons exemplos, né, de fluidos incompressíveis, né? Gases não são, certo? Então, o que a gente estudou de hidrostática se aplica a gases e a líquidos, mas aqui a gente já está descartando, né, na dinâmica dos fluidos que a gente vai estudar aqui, a gente está descartando os gases, né? O que mais? Agora as condições para o escoamento, né? Então, escoamento laminar. Escoamento laminar é aquele que a velocidade, né, do fluido não varia com o tempo. Então, você pode escolher a velocidade do fluido em qualquer ponto, né, do fluido, e essa velocidade não é uma função temporal. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Quando a gente diz que a velocidade não muda, significa dizer que nem a magnitude nem a direção muda, né? E lembrando que a velocidade aqui, no formalismo euleriano, certo? É uma velocidade
do fluido quando ele passa em algum ponto do espaço, porque a gente está rastreando aqui o ponto do espaço e não as partículas que compõem, né, o fluido, que seria o formalismo lagrangiano. Bom, aqui é um exemplo, né? Então aqui é uma torneira aberta. Então esse da esquerda aqui, a torneira aparentemente está menos aberta. Então esse aqui é um escoamento laminar. Certo? E esse da direita é um escoamento turbulento, que é o contrário de laminar, certo? Então, essa parte branca aqui, na realidade, ela é uma coisa que se move, né? Então, a todo instante de tempo você vê que a velocidade aqui está mudando, né? E aqui não, aqui se torna até um objeto quase cristalino. Você não vê, você nem percebe movimento aqui, se esse escoamento à esquerda realmente for um bom escoamento laminar, certo? Da direita você percebe. Outro exemplo disso é... eu falei isso, inclusive, em algumas das aulas. Quando você tem a fumaça que sai de um cigarro, né? Então, a fumaça que sai do cigarro, assim que ela sai do cigarro, ela está quente, certo? E aí esse aumento de temperatura faz com que o escoamento seja laminar, mas à medida que ele sobe um pouco, alguns centímetros, ela já esfriou, trocou o calor com o ambiente, então esfriou. E quando diminuiu, aí ela se tornou um escoamento turbulento. Então você pode imaginar facilmente, eu não peguei a figura, mas você pode imaginar facilmente aí um cigarro, uma ponta de um cigarro saindo fumaça, e assim que ele sai é uma coisa mais... é um escoamento laminar e depois se torna turbulento. Certo? Bom, e a segunda condição ao escoamento aqui é que ele seja irrotacional. Irrotacional significa o seguinte: se você colocar um objeto, tipo o que é isso aqui? Uma palheta. Você colocar uma palheta em qualquer lugar, mesmo que isso aqui, ó, tem escoamento. Ó. Então tem um escoamento aqui da esquerda para a direita. E o que você vai perceber é que essa palheta não gira. Então um escoamento irrotacional é aquele que não tem momento angular. Ok? Então a gente está desprezando esse tipo de efeito também aqui, tá certo? Então são 4 condições para simplificar o nosso estudo aqui, certo? Claro que num estudo mais aprofundado de dinâmica dos fluidos, você vai tirando essas condições, né, até que você chegue, monte, né, defina equações, né, que descrevem o movimento de fluidos reais. Mas aqui no curso introdutório a gente vai considerar essas limitações, certo? Ou simplificações. Bom, aqui são chamadas linhas de fluxo, certo? Se você imaginar que você coloca alguma partícula muito, muito pequena e muito leve, de tal forma que ela não influencia no escoamento, ela só segue o escoamento. Por exemplo, se você colocar um barco em um rio, né? Um barco, sei lá, talvez de papel, de madeira, pequeno, né? E um rio com a água calma, mas com corrente, né? Com escoamento, ele vai levar, o rio vai levar o barco, e esse barco, o caminho que esse barco vai fazer é seguindo o que a gente chama de linhas de fluxo, certo? Se ele for pequeno o suficiente e leve o suficiente, ele vai representar essas linhas de fluxo. Se você deixar o barco bem aqui, ele vai seguir essa linha bem aqui. Se você deixar o barco bem aqui, esse preto aqui é um obstáculo, certo? Mas mesmo assim, o fluido ele contorna o obstáculo e essa linha de fluxo, você vê que elas não se cruzam, não tem... se você aumentasse a velocidade aqui, o que iria acontecer? Ia começar a aparecer turbulência aqui, ó, assim. Então esses linhas de fluxo iam começar a se enrolar aqui, ok? Então aqui é um exemplo de um escoamento laminar e rotacional também, certo?
É um exemplo mostrando essas linhas de fluxo nessas condições que a gente está considerando aqui, certo? E aqui tem um obstáculo no meio. Certo? Então essas camadas aqui representam essas linhas de fluxo. Muito bem, a gente vai estudar duas equações aqui que descrevem essa dinâmica, certo? A primeira é uma consequência da conservação da massa, chamada de equação da continuidade. Então, a conservação da massa, como a gente está estudando fluido incompressível, significa dizer que o volume também é conservado. Certo? O volume também é conservado. Mas, mesmo num caso mais realista, onde a gente tenha, por exemplo, um gás e o volume e o gás é compressível, a massa seria conservada. Né? O volume não seria igual em todos os... não seria mantido, não seria constante, mas o princípio por trás dessa equação da continuidade não é o volume, a conservação do volume, mas é a conservação da massa, certo? Muito bem. Suponha que a gente tenha um cano com aberturas diferentes. Ó. Ele começa com um raio, e portanto uma área A1, e depois ele se encurta e vai para um diâmetro menor com área A2. Ó. Certo? E o que acontece é se você empurra essa quantidade aqui do líquido, certo? Então, bem aqui tem uma distância ΔX1. Então, o volume deslocado é o quê? O volume deslocado é A1, que é a área, vezes o quanto esse fluido entrou, né? Foi empurrado aqui dentro. Na parte mais fina do cano, esse volume tem que ser conservado. Então, o que foi deslocado do lado esquerdo vai ter que ser deslocado do lado direito. Então, está aqui ele. Ó. Como a área é menor, esse ΔX2 aqui vai ter que ser maior. Para quê? Para que o volume deslocado do lado esquerdo seja igual ao volume deslocado do lado direito. Caso contrário, você ia estar diminuindo, aumentando o volume, né? E mudando a densidade do líquido aqui, que é uma coisa que a gente está considerando constante, né? A gente pode escrever esse ΔX aqui, que é o quanto ele se deslocou do lado esquerdo, como sendo a velocidade do fluido nessa abertura, nessa entrada, vezes um ΔT. Então aqui eu estou simplesmente usando a definição de velocidade. Velocidade é ΔX sobre ΔT. Aí eu estou escrevendo que o ΔX é um VΔT, certo? E a mesma coisa aqui do lado direito, esse ΔX2, a velocidade do fluido aqui no V2, na saída desse cano, vezes o ΔT. O ΔT é o mesmo. Cancela esse ΔT e o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho essa equação aqui que é a consequência da conservação de massa e do volume também. Nesse caso aqui, incompressível. Certo? É que a área, ou melhor, a velocidade, certo? Do escoamento em um cano, vezes a área, certo? Daquele cano, naquele ponto onde essa velocidade está sendo calculada, é constante. Certo? Então a gente pode definir qualquer área aqui é transversal ao escoamento, certo? E a velocidade que ele passa nessa área, vezes a área constante em qualquer uma dessas áreas que a gente possa definir. Isso aqui não é válido somente na entrada e na saída desse cano, é em qualquer lugar, certo? Então a gente tem que a equação da continuidade é essa área vezes velocidade. Aqui a gente vai ver que área vezes velocidade é uma grandeza chamada vazão, também chamada de fluxo, certo? Vazão talvez seja um nome mais popular, ou talvez usado mais na engenharia, que quer dizer volume por tempo. Quem nunca escutou aqui que um determinado açude tem uma vazão de não sei quantos metros cúbicos, certo? Na realidade, eles querem dizer metro cúbico por, certo? Alguma unidade de tempo, por dia, por hora, certo?
é a vazão, é a quantidade de volume que passa num determinado cano por unidade de tempo, certo? Isso também é chamado de fluxo. E você pode demonstrar, deixa eu ver aqui, eu não fiz essa conta, mas eu posso mostrar bem aqui. Que se você tem volume por um determinado instante de tempo, você pode escrever isso aqui como área vezes ΔX sobre ΔT. Então, volume, se você tiver alguma coisa, talvez como um cilindro aqui, formato cilíndrico, então aqui seria a área do cilindro, aqui o ΔX, certo? Então eu estou escrevendo o volume do cilindro dessa forma, e aí o que a gente tem? A gente tem ΔX sobre ΔT, que é exatamente a velocidade, né, com que esse fluido está passando por esse cilindro. Então, área vezes o volume do fluido que está passando por um canal de área A, é a mesma coisa que volume por tempo, certo? Que é a definição de vazão ou fluxo, certo? Então, a equação da continuidade é isso, é dizer que vazão é constante, certo? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ele nem mostra as paredes do cano, ele só mostra as linhas de fluxo, aí mostra que aqui é uma área diferente dessa, certo? Então a vazão é igual. As áreas são diferentes, mas para que a vazão seja igual, a velocidade vai ser diferente. Então quanto maior a área, certo? Quanto maior a área, menor vai ter que ser a velocidade para que a multiplicação velocidade vezes a área seja constante. Ok? Por exemplo, quem nunca percebeu que quando você abre uma torneira, pouca, né? Não quando ela está muito aberta, mas quando ela está pouquinho aberta, a água dá uma afinada, certo? A água cai, ela afina, certo? Então aqui ela tem que estar pouco aberta por o escoamento ser laminar. E a razão de ela afinar, certo? É porque ela segue essa conservação, né? Essa equação da continuidade, essa conservação da massa. Por quê? Porque o volume aqui é diferente desculpa, a velocidade aqui é diferente da velocidade aqui, Por quê? Porque a água está caindo. Assim como você derrubar uma caneta, ela cai de forma acelerada, portanto aumenta a velocidade, essa água também está caindo e, portanto, vai ganhar velocidade. Portanto, a velocidade, certo? Aqui é maior do que aqui. Então, a velocidade aqui no ponto 2 é maior do que a velocidade no ponto 1. Para que a multiplicação dessa área aqui vezes essa velocidade e essa área aqui, certo? Vezes, seja igual, que a vazão tem que ser a mesma, certo? Ele tem que afinar. Ok? Então, por exemplo, você tem que obedecer a equação da continuidade. A0 vezes 0 é a área assim que a água sai da torneira, e V0 é a velocidade assim que ele chamou eu chamei de 1 e 2, né? Vamos botar aqui como ele chamou. Aqui é 0. Certo? Tem que ser igual a A mesmo. E o V depende de V0 através de equações de cinemática. Certo? Por isso que essa torneira não pode estar muito aberta. Por quê? Porque é só o suficiente para essa água sair da torneira e cair. Certo? Se ela tiver a torneira estiver aberta completamente, bom, existe uma pressão aqui, né, nesse cano, que vai jorrar água, e aí o que vai acontecer é que ele não está... É claro que ele cai, mas a queda não é só um efeito da gravidade, é um efeito porque ele está sendo empurrado aqui, a pressão está grande. Certo? Ok, e a segunda equação que a gente estuda aqui, importantíssimo na dinâmica do fluido, é uma consequência da energia.
Então veja, a primeira equação da continuidade é uma consequência da massa, e agora a gente vai estudar uma consequência da conservação de energia, chamada equação de Bernoulli. Quais são as energias que a gente tem que tá falando aqui, certo? Bom, a gente tem massa com velocidade, então a gente tem energia cinética, certo? Então a gente vai ver que a energia cinética, a equação da energia cinética que a gente vai usar aqui é um pouco diferente, né? Porque a gente está usando o conceito de densidade aqui, não propriamente a massa. Então, quando a gente substitui aqui a massa por densidade, e ao invés de escrever mv ao quadrado sobre 2, a gente escreve ρ, que é a densidade, v ao quadrado sobre 2, o que a gente está definindo aqui é uma energia cinética por unidade de volume, certo? E a mesma coisa para a energia potencial. Nós também temos energia potencial porque nós temos eventualmente um escoamento que muda de altura, né? A gente não pode considerar escoamentos de canos que têm alturas diferentes e, portanto, vão ter uma energia potencial diferente. Aí, ao invés de usar mgh, a gente usa ρgh e, portanto, o que a gente está usando aqui é uma energia potencial por unidade de volume. Além desses dois tipos de energia, cinética e potencial, nós temos o fluido tem uma certa pressão. Então, pressão são resultado de forças de contato entre uma camada do fluido e outra. Então, é uma energia extra, é uma força extra que que as partículas vizinhas fazem né? ou que partículas recebem das suas vizinhas. É uma força extra. Não, então, além da energia cinética e energia potencial, a gente tem que considerar o efeito da pressão, porque tem que considerar o efeito dessa força, ok? Então, por exemplo, a gente pode estar considerando um sistema, certo? Dessa forma aqui, onde a gente tem alturas diferentes, certo? Aberturas diferentes e pressão, né? Então a gente vai ter nessa abertura aqui uma pressão P1 com a velocidade V1, e nessa que seria a entrada, né, do lado esquerdo. E nessa saída, uma pressão P2 e uma velocidade V2, com a área A2, e aqui uma área A1 e aqui uma área A2. Certo? Então a gente tem aberturas diferentes. Então esse é um exemplo só para mostrar que a gente pode mudar a abertura, né, do cano, a altura deles, certo? E, portanto, vai ter velocidade e pressão diferente, né, em cada ponto aqui. E o que a gente vai fazer aqui para demonstrar a equação do Bernoulli é resolver a equação, aplicar, né, o teorema trabalho-energia, certo? Então, teorema trabalho-energia, trabalho é igual à variação da energia cinética. O trabalho aqui é realizado por dois tipos de força. A força gravitacional, que age em cada elemento de massa do fluido, e as forças de contato, que é devido à pressão, certo? Então, o somatório dos trabalhos realizados por essas duas forças é igual à variação da energia cinética. Então, como é que a gente define a energia cinética aqui? Ó? Vamos considerar entre dois pontos 1 e 2. 1 e 2 é essa entrada e essa saída desse sistema aqui, dessa figura que eu estou mostrando. Muito bem. A variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é massa, ou um ΔM, certo? Isso aqui seria um elemento de massa. É V ao quadrado sobre 2. Eu coloquei V2 ao quadrado. Então, V índice 2 é a velocidade, né, na saída. Então, a massa, velocidade da saída ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética, né, de saída. Menos a energia cinética de entrada. Mesma coisa. A massa, a velocidade na entrada, que é o que ele está chamando aqui de V1, ó. Então, V1 ao quadrado sobre 2, certo? Vamos substituir agora esse M, ou ΔM, por ρdV, né? Lembrando que a definição de densidade é ΔM, é uma quantidade infinitesimal de massa, dividido pelo volume infinitesimal que essa massa ocupa, certo? Então, vamos substituir esse ΔM por ρdV. Então, essa densidade é a densidade local, certo? E aqui é a mesma coisa, ok? Depois a gente vai dividir isso pelo ΔV, portanto a gente vai ter energia por unidade de volume. E o trabalho realizado pela força gravitacional, certo?
Então, a mesma coisa, aqui a gente tem a massa, gravidade e altura, certo? Como ele é uma força gravitacional sempre para baixo, e a altura aqui positiva, o y2 está indo para cima, né? Então o eixo y é para cima, então esse trabalho é negativo porque a força aponta para baixo, certo? E aí também substituindo esse ΔM por ρ ΔV, ó, a gente escreve o trabalho dessa forma, certo? Depois a gente vai calcular trabalho por unidade de volume quando a gente dividir por ΔV. Ok. E agora o trabalho relacionado à pressão. Primeiro, ó, trabalho. Como é que eu escrevo trabalho em termos de pressão? Se eu escrever trabalho como sendo F ΔX, que é a definição mais simples de trabalho, eu posso trocar F por pressão vezes área, que é a definição de pressão, certo? Aí fica área vezes ΔX. A área vezes ΔX é um elemento de volume. Então, quando eu escrevo pressão vezes elemento de volume, isso aqui é trabalho. Então, é da forma como a gente escreve trabalho em termos da pressão, certo? Então, aqui é simplesmente a subtração do trabalho na saída e o trabalho na entrada, certo? Também negativo. Então, fica P2 menos P1 vezes ΔV, certo? Então, quando a gente somar, ou melhor, quando a gente aplicar essa equação, na realidade aqui de baixo, essa aqui, somar os dois trabalhos e igualar pela variação da energia cinética, o que a gente vai ter isso aqui é o WP, é o trabalho realizado pelas forças de contato, né, em termos da pressão. Esse aqui é o WG e esse aqui é a variação da energia cinética. Certo? Então a primeira coisa que a gente percebe é que o ΔV vai embora, certo? Então os termos que a gente fica significa energia por unidade de volume. E aí o que a gente percebe, reescrevendo os termos que tem índice 1 para a esquerda e o que tem índice 2, né? Índice 1 é a entrada e o índice 2 é a saída daquela figura, daquele cano. A gente percebe, ó, que o somatório desses três termos é constante, certo? Não interessa se é no ponto 1, ponto 2, ele tem o mesmo valor, certo? E como esse ponto 1 e ponto 2 são pontos quaisquer ao longo desse cano aqui, a gente poderia ter escolhido o ponto 2 aqui, o ponto 1 aqui, ó, certo? Então, quando a gente soma essas três quantidades, isso é uma constante. Então, quais são as quantidades? É pressão, certo? Mais densidade, gravidade e altura, no mesmo ponto onde essa pressão é calculada, mais densidade, velocidade ao quadrado sobre 2, onde essa velocidade é no mesmo ponto onde essa pressão e essa altura é calculada, certo? Então, a soma dessas três quantidades aqui é uma constante, ó. Ok? Que é chamada de equação de Bernoulli. Então, a gente pode pegar a entrada e a saída e igualar isso, mas na realidade essa equação vale para qualquer, né, qualquer ponto do nosso sistema. Então ela pode ter variação de altura, né, pode ter variação inclusive de abertura do diâmetro do canal, certo? E aí o que acontece é que a pressão e a velocidade vão obedecer essa relação aqui, certo? Então a gente vai ter pressão e velocidade diferentes em pontos diferentes ao longo desse escoamento. Por exemplo, agora, se a gente fizer o fluido em repouso, que significa dizer que a velocidade é igual a zero, essa equação nos leva exatamente à equação que a gente aprendeu da pressão hidrostática, né, nos vídeos passados. Então, essa equação de Bernoulli leva àquela pressão hidrostática. Tem que ser, né? Porque aqui eu estou considerando o escoamento de fluido, mas quando o fluido está parado, eu tenho que ter as equações de antes. Ok?